Olá, boa tarde. A problemática da família tem estado em destaque aqui no programa Eclésia, em cada quinta-feira, e desta vez olhamos as crises conjugais que acabam por estar presentes no cotidiano da família. Uma análise com a doutora Teresa Ribeiro, com quem iremos conversar logo após os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. Francisco pede decisões corajosas e apela à paz após o atentado de Jerusalém. Seguo con preoccupazione l'allarmante aumento della tensione a Gerusalemme e in altre zone della Terra Santa, con episodi inaccettabili di violenza che non risparmiano neanche i luoghi di culto. Assicuro una particolare preghiera per tutte le vittime di tale drammatica situazione e per quanti più ne soffrono le conseguenze. Dal profondo del cuore rivolgo alle parti implicate un appello affinché si ponga fine alla spirale di odio e di violenza e si prendano decisioni coraggiose per la riconciliazione e la pace. Costruire la pace è difficile, ma vivere senza pace è un tormento. O Conselho Geral da Cáritas Portuguesa reuniu em Fátima para definir o plano estratégico do organismo para 2015. Reforçar uma identidade católica que não pode ser dissociada da sua ação social, privilegiar a organização, o trabalho em rede e uma presença cada vez mais efetiva junto dos mais carenciados, apostar na formação dos agentes pastorais do setor, promover a justiça. Estas foram algumas das principais linhas de força saídas do Conselho Geral da Cáritas Portuguesa em Fátima, onde durante 2 dias a organização católica procurou analisar a realidade atual para daí retirar novas estratégias. Para o presidente da Cáritas Portuguesa, Eugênio Fonseca, o ainda tímido crescimento económico do país deve levar quem trabalha no setor solidário a antecipar novos caminhos. A Cáritas tem de estar na linha da frente, no apoio a quem sente que já perdeu tudo, sendo uma palavra de esperança e um gesto que devolve dignidade. Responder ao acentuado desemprego que ainda subsiste é uma das principais preocupações da Cáritas. Eugênio Fonseca, que está a iniciar um novo mandato à frente daquele organismo, recordou a situação dos mais jovens, cada vez mais empurrados para a emigração, e dos pais desta geração, muitos deles também sem trabalho. Até quando vamos aceitar que fiquem emprateleirados com a etiqueta desempregados de longa duração? Não há Estado social, por mais forte que seja, que possa sustentar tantas pessoas sem autonomia financeira. A Cáritas Portuguesa, através da força das suas estruturas diocesanas, quer encontrar soluções para os problemas que afligem as comunidades e famílias, em parceria com o Estado, mas nunca abdicando da sua identidade própria. Como sublinhou o presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana, Dom Jorge Ortiga. Isto, para mim, é fundamental. Uma ação da Igreja marcada pela sua originalidade e pela sua identidade, que entra numa colaboração estreita com as entidades estatais, que colabora, mas que está para além e que não se refugia pura e simplesmente nos programas que são como que estabelecidos, mas que dá asas ao espírito, à criatividade do espírito. Do Conselho Geral da Cáritas Portuguesa saiu também o tema da Semana Nacional da Organização em março de 2015, Um Só Coração, Uma Só Família Humana. Dom João Marcos vai ser ordenado bispo no próximo domingo com missão de coadjutor na Diocese de Beja. Dias antes da ordenação, conversou com a Eclésia.
Dom João Marcos foi nomeado pelo Papa Francisco bispo coadjutor de Beja. Natural da Guarda, o seu percurso sacerdotal desenrolou-se no Patriarcado de Lisboa, onde foi ordenado em 1974, numa pastoral desenvolvida nas paróquias e no acompanhamento espiritual dos candidatos ao sacerdócio. A beleza está nisto, em ver Deus trabalhar em cada uma das pessoas. Nós somos uns instrumentos que Deus usa, mas é Deus quem trabalha e isso é maravilhoso. Mas isso, tanto aqui com estes rapazes, como numa paróquia, depois de ver como as pessoas se abrem ao Evangelho, como as pessoas se deixam moldar pelo Espírito, é maravilhoso, é uma nova criação. Muitos lhe reconhecem uma introspeção espiritual que as tarefas no Seminário do Cristo Rei dos Olivais e também no Seminário Redentoris Mater, no Patriarcado, a isso exige. Mas Dom João Marcos radica a pastoral que desenvolve na proposta do caminho neocatecumenal que conheceu nos anos 70 e na experiência de pároco enquanto jovem sacerdote. Deus deu-me esta graça de poder conjugar algo que nem sempre é fácil na vida dos padres. A dimensão profética, o anúncio do Evangelho e depois a dimensão pastoral, o acompanhamento pastoral das pessoas, naturalmente centrado na Eucaristia, centrado nos sacramentos. Deus deu-me esta graça de não ser só um sacerdote de igreja dos sacramentos, nem só um catequista que anda por aí, mas tenho procurado realmente, procurei ao longo da minha vida, que as três dimensões do ministério sacerdotal caminhassem juntas e se entreajudassem e crescessem juntas em mim. Com formação em Belas Artes, Dom João Marcos procura, através da pintura, estender a sua missão sacerdotal. Para Beja, leva as telas por terminar e os pincéis para cumprir um pedido de antigos colegas no episcopado, prosseguir a sua vocação de padre-pintor. Tudo o que fazemos, seja pintura, seja outra coisa qualquer, podemos fazê-la por nós mesmos, com o espírito do mundo, por ganância, por vaidade, etc. Ou podemos fazê-la movidos pelo Espírito Santo, que é outra realidade, portanto, coloca-nos numa situação completamente nova. E pensei que aquilo que é exposto dentro da Igreja deveria ser feito por obra do Espírito Santo. Digamos, é um processo algo parecido com o mistério da encarnação. A sua ordenação episcopal está marcada para este domingo na Igreja do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. O meu jugo é suave foi o lema que escolheu numa ressonância à conjugalidade dos seus pais e à sua união a Deus. A largueza das paisagens alentejanas espera o bispo coadjutor que, apesar de não se sentir preparado, confia no amparo de quem diz nunca o ter abandonado e também nos 2 anos de partilha que terá com Dom António Vitalino, atual bispo titular da Diocese. Eu tenho 65 anos. Digamos, sou um homem feito, como se costuma dizer, e também deste ponto de vista, sim. Olho para trás, para várias situações em que me vi, como hoje, prestes a iniciar uma etapa da vida para a qual não estava preparado. E vi o Senhor atuar aí assim, portanto. Portanto, penso também que estes 2 anos que agora vou ter, para já, com o Sr. António Vitalino, antes de assumir assim em pleno a Diocese, penso que serão preciosos para se completar ou para se iniciar, será melhor dizer, esta formação episcopal, digamos assim. A segunda maior diocese do país espera Dom João Marcos no próximo dia 30. Beja é uma terra de cultivo. Preparar e semear vão ser tarefas daquele que, dentro de 2 anos, após a resignação de Dom António Vitalino, irá à frente como pastor da Igreja Diocesana. E nesta quinta-feira fica o Evangelho do próximo domingo, num texto da autoria do cônego João Aguiar Campos, dito por outras palavras.
estai preparados. Preparados para as surpresas de um Deus que reina amando e não envia embaixadores com longos e vistosos cortejos. Preparados para acolher e homenagear os pobres e os simples, os que caíram nas bermas da vida e os que para ali foram lançados pela imprudência, a pressa ou o egoísmo de muitos outros. Estai preparados. Preparados nos sentidos despertos, que percebem os passos discretos, o perfume da bondade, a voz que sussurra, o sabor da palavra que acolhe, o toque que cura e liberta. Não é de ouro a chave do reino. É um cartão singelo que tem inscrito um código: o amor dos irmãos. Temas que pode acompanhar no portal informativo da Igreja Católica em agência.eclesia.pt. Tal como a vida, o cotidiano da família está marcado por situações menos agradáveis que levam à família momentos de alguma tensão. Para nos falar das crises conjugais, temos connosco a doutora Teresa Ribeiro, professora associada da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. Muito obrigado por estar na companhia do programa Eclésia. Podemos, de alguma forma, dizer que as crises são inevitáveis em cada família? Eu julgo que sim. Qualquer casal e depois qualquer família que se vai desenvolvendo ao longo da vida, inevitavelmente acaba por passar por dificuldades. Isso é certo. E às vezes as dificuldades não resolvidas podem transformar-se em crises. E crises essas que também acabam por ser habituais. Aliás, infelizmente, a palavra crise parece que está na moda em tudo. Nisto também nesta área também de facto se verifica. O importante aqui é estarmos preparados para isso, é sabermos que acaba por ser inevitável. Tanto que nós às vezes até costumamos dividir as crises entre aquelas que são normativas, que são esperadas, previsíveis, e aquelas que não são propriamente normativas, imprevisíveis. Por exemplo, não é suposto os dois membros do casal, por exemplo, ficarem desempregados ao mesmo tempo, não é nada que seja previsível. E isso, portanto, não seria normativo. Agora, por exemplo, uma crise como seja, que pode ser disputada pelo nascimento de um filho, que é uma coisa boa à partida, mas que inevitavelmente vai provocar ajustamentos necessários da parte do casal e no cotidiano, e às vezes isso sim gera uma crise. Essas são mais ou menos previsíveis. O importante aqui e o curioso é verificarmos que não têm que ser necessariamente negativas, quer dizer, uma vez resolvidas, de facto, até podem aumentar a união do casal. Não é assim óbvio, não é? Sim, quando se sai de uma situação dessas, quando se consegue sair, sai-se normalmente mais forte. Referiu há pouco a palavra estar preparado para as crises, para quando elas surgirem. Eu presumo que aí é que as coisas falham um bocadinho. É a falta de preparação. Ninguém está preparado, ou seja, ninguém está muito à espera que as crises cheguem, e muitas vezes quando se avança para uma relação a dois, acredita-se, não direi no amor eterno, mas num estado permanente de felicidade. Exatamente. Não é? E depois há ali uma situação desconcertante. Sabe que eu enquanto investigadora, tenho debatido muito com o tentar responder a esta questão o porquê do aumento de divórcios tão grande no nosso país e na Europa em geral, mas também especificamente nos primeiros tempos de casamento. Dos 0 aos 4, por exemplo, o aumento do número de separações e divórcio tem sido, de facto, incrível. E eu julgo, alguns estudos, de facto, apontam, e não só, e a clínica que vamos tendo, aponta para a existência, às vezes, de expectativas muito irrealistas relativamente ao que é isto de uma vida a dois, o que é o casamento. E, de facto, uma relação constrói-se ou destrói-se todos os dias, não é? Portanto, exige trabalho, exige um acarinhar, é muito importante que exista amor, mas tem que haver um alimentar, um acarinhar desse mesmo amor, toda uma construção ao longo da vida. E é muito mais fácil do que às vezes pensamos, até porque vamos ficando submersos pelos vários acontecimentos com que
nos vamos deparando, ou muitas exigências em termos de carreira, de trabalho, ou filhos que entretanto surjam e que vão absorvendo muito de nós. É muito frequente nós encontrarmos situações de casais que se vão tornando cada vez mais mãe e pai e cada vez menos marido e mulher, cada vez menos casal, portanto, e não se dão conta disso. É quase como ou quando se dão conta, já está instalada a crise, não é? Mas nesta situação, por vezes, é também a cultura dominante que convida a avançar para uma relação a dois, logo como se fosse um contrato a termo, ou se algum dia correr mal, isto também não há um caráter definitivo, o é para sempre, o é para a vida, é até que a morte nos separe. Começam a ser palavras um tanto ou quanto em desuso, não é? É verdade. Encontramos de tudo. Eu tenho uma aluna que defendeu agora a tese de doutoramento há pouco tempo e fez um estudo precisamente com jovens entre os 18 e os 28 anos e encontramos de facto o que diz, e é verdade, vamos ver se dá, e é um bocadinho ou viver ou um casar à experiência. E temos outras situações em que, pelo contrário, as pessoas até gostariam de ter aquela relação para toda a vida, eram para sempre. A questão é que, às vezes, mesmo gostando de a ter, é difícil depois manter e lutar por isso, porque a cultura dominante, como de facto diz, convida muito se calhar não foi a este tipo de solução, que se calhar não era esta a pessoa, já não me faz feliz, vou tentar que seja uma outra pessoa, vou tentar procurar. Portanto, há situações, eu não estou a dizer que sejam todas, mas há muitas situações em que os casais às vezes avançam logo para uma separação e para um divórcio e depois o que nós vemos em termos de clínica é que se tratava de uma crise. E que se tivesse sido apoiada, que se tivesse... E mais, muito importante, é resolvida a dois, resolvida com o esforço conjunto dos dois. Aí, sabe, eu até tenho a experiência muito interessante de chegarem a dizer, olha, sabe, não é que nós desejemos ter a crise, mas uma vez superada e uma vez que a conseguimos ultrapassar, sabe, a sensação que temos é que a qualidade da nossa relação é melhor. Foi uma oportunidade de crescimento, é quase como se dissesse isto. E de facto, mais sólidos aqueles Exatamente. Laços. Ou seja, porque podemos, é uma forma de crise o estagnar, não é? E a pessoa tornar-se indiferente, que é horrível, não é? Quando se avança nessa perspectiva de vamos ver se dá, a mais pequena contrariedade que surge é a prova de que não dá, não é? E é imediatamente interpretada dessa forma. Exatamente. Isso é muito curioso do ponto de vista psicológico, explica-se muito bem, porque cognitivamente, de facto, nós pensamos assim, a primeira contrariedade é confirmação daquela suspeita que eu tinha e, portanto, com certeza, isto é mais uma prova e vou somando as provas, 1, 2 e 3. Naquelas pessoas que partem para este tipo de relação a pensar que é para durar e a querer que dure, normalmente, quando as dificuldades surgem, quando as crises surgem, isso é interpretado mais no sentido de não era bem isto que eu gostaria, não era isto que estava à espera, o que é que vamos poder fazer para superar? Estão a ver, a motivação é completamente diferente. Aí há exatamente, e nestes tempos em que nós convivemos muito com uma população mais idosa, que é cada vez maior também em termos de peso social, nesta questão dos relacionamentos também podermos ir para os novos casais, poderiam aprender um bocadinho mais com os mais velhos, não é? Com os mais idosos, na forma como eles superaram as crises, como eles viveram, como eles foram fiéis um ao outro, em contextos também marcados por grandes dificuldades económicas também, não é? É uma boa pedagogia dar mais atenção aos mais idosos e se calhar menos às telenovelas. Isso sem dúvida. Completamente de acordo. Aprende-se muito com as gerações, com as outras gerações e de facto é certo que hoje o tipo de questões são muito mais intensas, com as quais os casais se debatem, muito mais rápidas, eu diria, não é? Portanto, intensas, curtas, não é? Mas as problemáticas andam mais ou menos todas à volta do mesmo, quer dizer, já se repetiram anteriormente e é verdade que já houve, temos muita experiência de superação dessas mesmas crises. Agora, nós hoje debatemos-nos com outro tipo
de dificuldades para as quais é preciso estar muito atento. Foi uma coisa ótima, por exemplo, as mulheres poderem ir trabalhar para fora de casa e poderem, ao mesmo tempo, ter filhos e poder haver uma divisão mais igualitária em termos de papéis relativamente ao marido. Agora, isso também facilitou outro tipo de contactos e outro tipo de vivências que traz mudança para o casamento, não é? Por outro lado, todas as novas tecnologias, que são uma coisa ótima, mas que traz uma mudança enorme ao cotidiano da nossa vida, não é? Da vida de casal, da vida de família. Nós somos permanentemente invadidos. Portanto, cá está, eu não estou a dizer que seja negativo, tem que saber utilizar. Não requer uma atenção permanente e constante a todas estas realidades para que a pessoa também depois salvaguarde, não é? A saúde da relação que mantém com a outra, não é? Exatamente. E isso é muito importante. O tempo não nos permite ir mais além, embora o tema, obviamente, daria pano para mangas. Muito obrigado pela sua presença entre nós, para nos ter ajudado a perceber realmente, às vezes, o grau precipitado também com que as pessoas dão estes passos demasiado radicais nas suas vidas. Vale a pena dar uma oportunidade ao diálogo e ao tempo, não é? E se calhar aprender um bocadinho com os mais velhos. E aprender também com o sofrimento, não é? Exatamente, e com o sofrimento que importa, tem um lugar sempre na vida dos seres humanos. Muito obrigado. Os momentos difíceis que se podem também tornar ocasiões de crescimento e de maior solidez dos laços familiares. Ficamos hoje por aqui. Lembro que mais logo pelas 22h45 a Eclésia também pode ser escutada na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.